Ele me expulsou, para dar lugar a uma Miss. E me chamou de serva. Eu sei, a frase é dura. Dói dizer. Ainda dói lembrar. Mas era assim que ele me olhava nos últimos meses. Com pressa para me colocar fora de cena. Como se eu fosse um adereço que precisava ser trocado por algo mais brilhante. Quando recebi o convite para o casamento, com letrazinha caprichada e uma nota que eu só poderia classificar como provocação. Eu senti a velha pontada menos aquela vontade primitiva de sumir, de não existir, diante de tanta vergonha alheia. Só que algo dentro de mim já havia mudado. Se você recebesse um convite assim, o que faria? Comente abaixo, eu quero saber. O meu nome é Claire Morgan. Fui esposa do Daniel por 7 anos. Fomos o casal que frequentava as mesmas festas, que sorria em fotos com assinaturas de planos e sonhos. 3 anos atrás eu acordei numa manhã comum e descobri que a casa estava mais vazia. Descobri pelas roupas no varal, por bilhetes que não eram para mim, por uma mensagem curta às 3 da manhã, onde ele dizia que precisava de espaço e que as coisas tinham mudado. Descobri que a traição havia acontecido em capítulos longos, não em um único ato, e a pior parte foi a frieza com que ele tentou fazer parecer que eu era a inconveniência. Lembro de uma noite em especial, eu voltei mais cedo do trabalho. Queria preparar um jantar simples, e encontrei a sala com roupas espalhadas e uma outra mulher no sofá. Alguém que entrou sorridente, como se pertencesse ali. Ele levantou, com olhos que não me reconheciam, e disse: Claire, isso não é para você. Acho melhor você ir. Não ouvi gritos, apenas a decisão firme e o recado claro. Me senti empurrada para fora da minha própria vida. Vá, ele disse. Eu tenho coisas para resolver com ela. Naquele instante, a palavra que se alojou em mim foi humilhação. Não apenas por ter sido traída, mas pelo jeito como ele a transformou num espetáculo íntimo. A diretiva de desaparecer, a insinuação de que eu era menor, uma serva na minha própria casa. As conversas com amigos, as tentativas de entender, os conselhos bem-intencionados, tudo se acumulava como ruído, enquanto eu tentava entender quem eu havia me tornado. Passei meses no modo sobrevivência. Saía de caça porque era preciso. Trabalhava porque precisava pagar contas. E dormia porque o corpo pediu descanso. Era um cansaço profundo, de quem teve a história interrompida. Mas aos poucos, depois de tantas noites conversando com Emily, menos minha melhor amiga que não me deixou sucumbir menos, comecei a perceber algo simples. Sofrimento não precisa ser destino. Eu poderia deixar a dor me definir, ou usá-la como combustível para reinventar minha vida. A reconstrução não foi espetacular de um dia para o outro. Não houve compra frenética de roupas ou noites de excessos como manchete. Foi um processo paciente, com pequenos gestos repetidos. Primeiro, voltei a cuidar do corpo, não por vaidade, mas porque precisava habitar bem a minha pele. Tiago, o instrutor da academia que a Sofia me indicou, era firme sem ser cruel. Marquei horários e cumpri. Havia dias que eu chorava na esteira, e havia dias que corria e me descobria rindo sozinha, num trecho da música. A cada quilômetro completo, eu me sentia menos presa ao passado. No trabalho, decidi não esperar que alguém reconhecesse meu valor. Voltei a estudar disciplinas que sempre me interessaram: marketing de eventos, gestão de espaços, negociação. Investi tempo em cursos curtos, participei de workshops, fui a conferências. Foi assim que meu olhar mudou do "o" que perdi para o que posso criar. E foi também ali que percebi uma oportunidade. O mercado de eventos estava em expansão, e eu já conhecia os bastidores, fornecedores, decoradores, gerentes de salão. Fiz um plano de negócio simples, com prazos realistas, e comecei a juntar capital. Nada de histórias de sorte. Só disciplina, poupança e decisões ostensivas. As viagens foram parte dessa reconstrução. Em 2 anos, fui às cidades que sempre quis conhecer. Vinícolas no Sul, uma conferência em Lisboa, uma semana numa pousada antiga, onde escrevi mais do que imaginei. Viajar me ensinou a ver as coisas com distância. Encontrei novas referências, pessoas que me inspiraram, ideias que eu poderia adaptar. Em Lisboa, depois de uma palestra sobre reabilitação de prédios históricos, comecei a pensar: e se eu
tentasse criar algo meu, um espaço que falasse da minha visão, de estar com pessoas, celebrar momentos, com elegância e simplicidade. Foi uma ideia que começou pequena, com o apoio de Emily. Abri uma conta separada, Projeto Espaço, e coloquei ali todo o dinheiro que não era para despesas imediatas. Cada café que eu deixava de comprar, cada roupa que eu remarcava, era uma doação para algo maior. No trabalho, peguei projetos adicionais, negociei prazos, aprendi a cobrar pelo meu valor. Em pouco tempo, juntei uma entrada que me permitiu olhar para imóveis com outro olhar. Não para morar, mas para transformar. Com o tempo, encontrei um prédio antigo, esquecido numa rua que poderia ser bonita. Era um sobrado com luz para o fundo, varanda que lembrava festas antigas e pedirato generoso. Eu vi o potencial. Um salão no térreo, um jardim escondido no fundo, quartos que poderiam servir a artistas, uma cozinha bem equipada. Com a ajuda de um arquiteto jovem e corajoso, eu comprei. Não foi um ato impulsivo, foi uma decisão calculada, depois de planilhas e projeções. Chamei o projeto de O Sótão, um nome simples para um lugar que eu queria que fosse de encontros verdadeiros e celebrações conscientes. Os primeiros meses foram de muita mão na massa. Contratei pedreiros, negociei com fornecedores, aprendi a ler contratos de aluguel, descobri o mundo dos management, houve noites em que jantei com arroz e ovo, porque cada centavo tinha um propósito. Mas aos poucos, o sótão saiu do papel. Paredes brancas, cortinas de linho, luz quente e mesas de madeira. Convidamos fornecedores locais, organizamos um pequeno catálogo de serviços e comecei a receber pedidos discretos para festas íntimas. A sensação de ver os primeiros casais sorrirem no salão foi melhor que qualquer elogio. Eu não estava mais tentando provar algo a ninguém. Eu estava construindo algo que fazia sentido para mim. E então apareceu o Alex com Ressemonans numa apresentação de fornecedores, quando eu discutia com um florista as possibilidades de arranjos sustentáveis. Ele tinha um sorriso fácil e uma calma que não se anunciava. Era curioso, perguntava sobre o projeto, mas sem pressa. Em jantar depois de uma reunião, ele perguntou sobre minha história e eu contei sem adorno sobre a separação e sobre o sótão. Alex não fez rodeios com frases prontas. Ele ouviu. Isso soou como luxo para alguém que não precisava provar nada. Seu interesse não era sensacionalista, menos era sereno. Ele se tornou parceiro, não salvador. Esteve ao meu lado enquanto eu caminhava, me encorajou a abrir mais eventos e, com o tempo, tornou-se meu companheiro. Emily foi aplaudir cada pequena vitória comigo. Lembro de quando recebemos o primeiro contrato de casamento. Montamos uma pequena festa de inauguração para amigos e percebi que o sótão tinha alma. Não era apenas um investimento. Era um lugar com história, justamente o oposto do que o Daniel imaginou sobre mim. Frágil e dispensável. Eu estava aos poucos me tornando dona da própria narrativa. 2 anos depois da separação, recebi um envelope branco. Pensei que fosse uma conta. Era um convite. O casamento do Daniel. Cartão impresso, papel de qualidade e uma nota. Naquela caligrafia que eu já conhecia pelo telefone menos concisa, quase cortante. Esperamos vê-la como convidada, dizia. E a verdade. A primeira reação foi vomitar lembranças. Minha primeira sensação foi de que aquilo era uma armadilha para provar que eu ainda estaria do lado de fora. Ele queria que eu sentisse o peso do desprezo, que eu reconhecesse que havia sido dispensada. Abri o convite com as mãos trêmulas e o coloquei sobre a mesa da cozinha. Alex passou por trás e leu de longe. Ele não disse nada dramático. Sorriu com uma paciência que me irritou de tão necessária. Emily foi direta. Você vai? E aquela pergunta era profunda, porque não se tratava só de ir ou não. Tratava-se da decisão sobre o que eu representaria se fosse. Conversei com Alex, com calma. Não planejei um show. A ideia sempre foi dignidade. Se eu for, disse, vou como eu sou hoje. E se eu puder, faço algo que devolva para mim mesma o lugar de protagonista da minha vida. Alex segurou minha mão. Se for, vou com você, ele disse. E se preferir não ir, eu entendo. As 2 opções eram válidas. O que mais pesou foi a certeza de que fugir significaria ceder de novo, não à raiva, mas ao roteiro que o Daniel havia traçado para mim.
ficar invisível. Decidimos que iríamos. E não por ele, mas por mim. Eu queria entrar naquele espaço, sem bater a porta, sem teatralidade. Queria que minha presença fosse natural, que minhas escolhas falassem mais alto que qualquer palavra. Combinei com Emily que íamos juntas. Alex me esperaria no carro. Isso era importante. Eu não queria a representação de uma vítima buscando aplauso. Queria caminhar em direção ao que construí. A preparação não teve pressa. Não comprei roupas para a vingança. Comprei algo que me representava um vestido que respeitava a linha do corpo, com tecido que caía como se tivesse vivido. Não era extravagante. Tinha classe. Fui ao alfaiate retocar uma manga. Escolhi sapatos que eu aguentaria a noite inteira. Não só pela imagem. No estúdio, o cabeleireiro deixou meus cabelos naturais, com um leve movimento. Maquiagem com a qual me reconheceria no espelho. Uma Claire mais presente. Emily trouxe flores e risos. E na prova do vestido, ao me ver no espelho, percebi que a outra sensação que me acompanhava era uma estranha leveza. Eu não estava me vestindo para confrontar. Estava me vestindo para celebrar a mulher que havia construído uma casa para sonhos. No caminho, Alex segurou a minha mão e disse, quase como quem recita um mantra: "Você merece estar onde quiser." Nenhuma carta muda isso. A cidade estava fria, mas eu me aquecia por dentro. Quando chegamos, o carro parou discretamente. Vi o edifício, a fachada iluminada, as cortinas brancas, o tapete vermelho. A entrada estava decorada com flores volumosas, e havia um movimento de gente que conversava animada. Achei que sentiria palpitações, mas senti apenas uma curiosidade serena, como quem visita uma exposição. Ao descer do carro, Emily já estava rindo com alguém da porta, como se fosse dona da noite. Eu atravessei o tapete com calma. Ábia fotografa os olhares curiosos e algumas caras conhecidas. Passamos pela recepção, que estava organizada. A recepcionista sorriu e anotou nossos nomes. Eu não quis fazer cena. Então, apenas disse meu primeiro nome e sorri. Havia um murmúrio ao redor da mesa, risos miúdos e conversas que tentavam descobrir quem éramos. E então, aconteceu algo pequeno e tão verdadeiro que eu poderia tê-lo perdido se estivesse esperando um grande ato. O coordenador do evento, um homem na casa dos 50, com ar executivo, aproximou-se da recepcionista. Havia um bilhete impresso que ele recebeu. Olhou e franziu o senho. Em seguida, virou-se para mim e disse: "Senhora Morgan, é um prazer. Menos a equipe. Está aqui para recebê-la. Se desejar, nosso camarim Vintar está reservado para a proprietária." Ele falou proprietária, com a naturalidade de quem diz que alguém tem um título naquele espaço. Não havia espetáculo na voz dele. Era um fato administrativo. Por um segundo, o mundo reduz o C. Aquele detalhe. Proprietária. Não um grito, não uma proclamação, apenas uma afirmação factual que trouxe consigo todo o trabalho dos últimos anos. Algumas pessoas ao redor ouviram. Os sussurros começaram menos, como sempre acontecem quando a realidade subverte as expectativas. Daniel estava parado perto da entrada, com a postura de quem dominava a cena, e Jessica ao lado, rindo de graça, ainda se ajustando ao papel de coroada. Quando o coordenador disse proprietária, percebi a mudança em Daniel. Os ombros que antes estavam relaxados ficaram tensos. Ele procurou nos rostos dos convidados alguma confirmação do que ele não sabia. Não fiz nada teatral. Segui como se aquilo fosse o mais natural do mundo. A recepcionista mostrou o caminho até o camarim, e eu caminhei, com passos firmes. Havia convidados me olhando, um ou outro com expressão de reconhecimento, não só pelo meu rosto, mas pela surpresa de ver que eu, que fora colocada de lado, agora tinha em mãos um documento concreto. Não havia aplauso. Havia um silêncio que falava. Mais tarde, no corredor, um dos fornecedores aproximou-se e me cumprimentou. "Senhora Morgan, vi o projeto no mês passado, ficou lindo. Parabéns." A maneira como disseram parabéns foi discreta, como quem enxerga o trabalho e reconhece. Pensei em todas as noites sem dormir, nas planilhas, nas negociações, e tudo aquilo chegou, como um brilho sereno dentro do peito. Não era vingança, era justiça silenciosa. Durante a cerimônia, sentei ao lado de Alex,
Ele me olhou com aquela aprovação tranquila que me acalmava. À medida que Daniel dizia votos, que eu imaginei ter escrito para outra, senti apenas uma penumbra breve, vencida por uma claridade mais forte. Minha vida. Quando houve o brinde, algumas pessoas circularam cumprimentos, e eu recebi olhares variados, menos curiosidade, admiração contida, talvez inveja leve. Ninguém me confrontou. Ninguém me aplaudiu. O efeito foi mais devastador que um ataque. A percepção de que aquela tentativa de me humilhar havia falhado. Depois da cerimônia, Daniel tentou se aproximar. Eu o vi em pé, falando com um tio. Depois se dirigir a Jéssica, como se trocasse de cena, e então olhar na minha direção. Vi a hesitação, e então a certeza de que precisava agir. Ele se aproximou com um sorriso calculado, e disse: Claire, não esperava te ver aqui. Você se deu ao trabalho? Havia nas palavras a intenção clara de reduzir tudo a um comentário sarcástico. Eu respondi com calma. Vim celebrar a vida, e aparentemente, o local é meu. Não disse de forma teatral. Falei como quem relata um fato. Naquele instante, a expressão dele mudou. Ele tentou recuperar a postura como se aquilo fosse uma brincadeira, mas a surpresa já estava plantada. Jéssica ficou pálida. E a coroa de simplicidade no rosto dela desabou por alguns segundos. As reações não precisaram de minha ajuda, menos elas aconteceram por si só. Eu não precisava humilhá-lo. A descoberta funcionou como um espelho. Ele percebeu, na frente de amigos e família, que havia apostado numa narrativa de poder que não incluía a mulher que ele dispensou. Ver isso sem procurar vingança foi, para mim, libertador. Naquela noite, mensagens chegaram. Alguns vinham com desculpas tardias, outros com perguntas que soavam como tentativa de reconciliação. Daniel mandou: precisamos conversar em maiúsculas, como se isso revertesse 2 anos de distância e escolhas. Eu li, respirei e apaguei. Não é que eu não quisesse conversar, é que não havia urgência em dar a ele atenção para que se sentisse melhor. Havia dignidade na minha resposta. Não, obrigada. Sigo em frente. E então, a paz. As pessoas costumam imaginar que a história termina numa exposição grandiosa, menos uma retirada de tapete ou um discurso incendiário. Mas a verdade é que a força mora nas pequenas decisões cotidianas. Pagar as contas em dia, manter a gentileza, recusar a narrativa de vítima que se impõe. Meu retorno não foi sobre vencê-lo, foi sobre me recompor, construir algo que pertence a mim. Quando o prédio passou às minhas mãos, não foi um ato de retribuição. Foi o resultado de disciplina e coragem. As semanas seguintes trouxeram ligações de clientes interessados, convites para parcerias e uma reputação discreta, mas sólida. Pessoas que frequentavam eventos começaram a me procurar, não por curiosidade maldosa, mas porque gostaram do que viram. Eu recebi mensagens de mulheres que disseram: vi você, você me deu coragem de não desaparecer. Isso foi talvez o maior retorno. Perceber que minha reconstrução poderia inspirar outras. Hoje, quando me perguntam se eu senti prazer em ter o prédio, eu respondo com serenidade. O prazer maior foi recuperar o controle da minha história. Não precisei humilhar ninguém para ser vista. Não precisei fazer teatro para provar um ponto. O sótão é um projeto vivo. Tem equipe que eu amo, fornecedores com quem construí relações, clientes que celebram com afeto. E Alex, ele continua sendo meu parceiro, não em cena, mas na vida. Ele me lembra todos os dias que o amor saudável complementa, não substitui. Se há uma lição que quero deixar, é esta: dignidade é prática diária. Quando você confunde a vida de alguém com um enfeite descartável, corre o risco de subestimar a capacidade de reinvenção dessa pessoa. Eu aprendi a investir no que posso controlar: meu corpo, minha mente, meu trabalho, minhas escolhas. A reconstrução é lenta, às vezes dolorosa, mas é real. Para quem está escutando e sentindo que foi empurrado para fora da própria casa, menos seja literal ou metaforicamente, saiba que existe um caminho de volta que não passa pela vingança, mas pela reconstrução. Construa algo seu, mesmo que comece pequeno. Faça contas. Escreva planos. Peça ajuda. Cerque-se de pessoas que te enxerguem. Quando tiver seu espaço, use-o para celebrar a vida, não para punir. E por fim, um aviso.
Nunca subestime o poder de uma mulher cujo trabalho fala por si. Eles podem planejar humilhações, podem escrever convites como arma, mas não sabem o que você está construindo nos bastidores. Muitos aprendem isso tarde demais. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Curta, se inscreva no canal e conte nos comentários. Se você já passou por algo parecido, sua experiência pode ser a faísca que alguém precisa para começar a reconstruir.